E aí, galera? Hoje vamos falar sobre a terceira parte de geometria analítica, parábola. A curva que descreve, por exemplo, o movimento de uma bala lançada por um canhão é chamada parábola. O movimento com trajetória parabólica já era estudado por Galileu Galilei no século XVI. Observe abaixo uma ilustração elaborada por esse cientista. Podemos também representar parábolas no nosso cotidiano. Temos aqui uma imagem do Lago do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Na outra imagem, temos a Ponte de Juscelino Kubitschek, em Brasília. Como percebemos nas imagens que acabamos de ver, nos remetem às formas que se assemelham a parábolas. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, por exemplo. Vamos fazer agora o estudo detalhado dessa cônica. Conceituando parábola. É o conjunto de todos os pontos que equidistam de um ponto e uma reta. Equidista que está em uma igual distância. Então, considere no plano cartesiano x ou y uma reta D e um ponto fixo F, pertencente ao eixo das abscissas, eixo dos x. Conforme figura abaixo, denominaremos parábola a curva plana formada pelos pontos x e y do plano cartesiano, tais que PF é igual a PD, onde PF é igual distância entre os pontos P e F, e PP', distância entre os pontos P e a reta D. Vamos à segunda parte. Iremos conhecer agora os elementos principais de uma parábola. Temos o F, foco, D, diretriz, P, parâmetro, V, vértice. VF é o eixo de simetria. É a reta que passa por F e é perpendicular à diretriz. A medida entre o F e o V eu vou chamar de VF igual a P sobre 2. E a medida do foco até a reta vamos chamar de P. Este é chamado de parâmetro da parábola. Equações reduzidas da parábola. Equação reduzida 1. Reparemos o sistema cartesiano ortogonal com origem no vértice da parábola e eixo das abscissas, passando pelo foco. Como a distância entre F e D é P, temos que F é P sobre 2 e a diretriz D tem a equação x igual a menos P sobre 2. Nessas condições, chama-se equação reduzida da parábola a equação que o ponto genérico da curva x, y vai verificar. Vamos deduzi-la. P pertence à parábola. Somente se PF igual a PP, que é a distância entre o P e a reta, obterem a seguinte expressão. Desenvolvendo convenientemente e simplificando a expressão acima, chegaremos à equação reduzida da parábola de eixo horizontal e vértice na origem, a saber que y² igual a 2px, onde P é a medida do parâmetro da parábola. Equação reduzida 2. Não é difícil provar que, se a parábola tiver vértice na origem e no eixo vertical, a sua equação reduzida será x² igual a 2py, pf igual a pp', obtendo a seguinte expressão, que decorre a equação da parábola. Parábola de eixo vertical e vértice no ponto. XO e YO. Analogamente, se o vértice da parábola não estiver na origem, e sim no ponto XO, YO, a equação acima fica x menos XO² igual a 2p y menos YO. Iremos ao exercício. Determine as coordenadas do foco F e a equação da diretriz da parábola de equação y² menos 16x igual a 0.
Temos aqui a resolução, que será y ao quadrado menos ax igual a zero. O foco, entre parênteses, é o a sobre 4. E aí usamos a equação da diretriz x igual a menos a sobre 4. A é igual a 16. O foco, 16 sobre 4, que é o f, é igual a f, que é 4, que dividimos. Diretriz, então, é x igual a menos a sobre 4, que é igual a menos 16 sobre 4. X, então, é igual a menos 4. Então, temos aí a resposta final desta questão.